Bom, é o seguinte, esse ano a gente vai comemorar o centenário de um evento super importante. Tá? Em 1923, portanto exatamente há 100 anos atrás, o senhor Adolf Hitler estava indo para a cadeia. E ele estava sendo preso por quê exatamente? Estava sendo preso por participação numa tentativa de golpe de Estado que deu errado. Naquela época, para qualquer pessoa que vivesse na Alemanha, aquele parecia ser o fim para o Hitler e para o Partido Nazista. Mas na prática, o que aconteceu de verdade, como todos nós sabemos, foi bastante diferente disso mesmo. Foi ali, durante os meses que ele passou na prisão, que o Hitler escreveu o livro dele, o Mein Kampf, e também foi lá que Hitler começou a repensar e rebuscar a estratégia política dele. Para muitos historiadores, inclusive, é nesse momento, já com 35 anos de idade, que nasce de verdade o Hitler que nós conhecemos. Mas, bom, a pergunta aqui hoje é a seguinte: será que a gente vai comemorar o centenário de prisão do Hitler enviando o Bolsonaro para a cadeia? E, se o Bolsonaro for preso, será que esse seria o fim da trajetória política dele? Ou será que, assim como aconteceu com Hitler, tem o risco dele sair ainda mais forte do que ele entrou? Então hoje a ideia é a gente discutir isso juntos. Mas antes, só uma introdução rápida, tá? Eu decidi fazer esse quadro novo, traçando paralelos entre personalidades históricas e políticas, partindo um pouco daquela premissa de Marx, de que a história sempre se repete, primeiro como tragédia e depois como farsa. A ideia aqui, portanto, não é a gente dar um foco central nos indivíduos, até porque eu não acredito muito nessa visão de mundo personalista. Eu acho que as pessoas são produto do seu tempo, de modo que se não tivesse existido Hitler, ou se não tivesse existido Bolsonaro, o mais provável é que alguma outra figura teria desempenhado um papel muito parecido com o que cada um deles desempenhou. Isso também significa que os paralelos que eu vou fazer aqui não querem dizer, de maneira nenhuma, que essas pessoas são todas iguais umas às outras. Longe disso. Na verdade, ninguém é igual a ninguém, exceto pelos personagens do Keanu Reeves, que obviamente são todos idênticos. Mas, mesmo que as pessoas não sejam iguais, através dessa análise das pessoas e desses paralelos, eu acho sim que é possível a gente compreender de uma forma mais didática os contextos históricos que, ao fim e ao cabo, vão resultar em fenômenos muito parecidos por razões também parecidas. Isso é o que interessa aqui. Mas então, voltando ao tema do vídeo, se a gente for falar sobre Hitler, o melhor recorte histórico que a gente pode fazer é a partir do fim da Primeira Guerra. E por quê? Porque é justamente nesse momento que a Alemanha começa a entrar em crise. E como vocês sabem, todo movimento fascista, todo movimento de extrema-direita surge em um contexto de crise. Não tem nenhum precedente na história de uma sociedade que estava de boa, todo mundo empregado, passando as férias no litoral, e daí de repente alguém levanta e fala: porra, quer saber? Bora matar uns imigrantes, bora matar judeu. Não, isso não existe. Os movimentos de extrema-direita, eles sempre ganham poder em momentos de crise. E essa, então, já é uma primeira semelhança, mas também uma primeira diferença importante entre a Alemanha de Hitler e o Brasil de Bolsonaro. E eu digo isso porque a crise na qual a Alemanha começa a entrar depois que perde a guerra é uma crise muito concreta e muito violenta. Não só pelos efeitos diretos da perda da guerra, mas especialmente por conta do Tratado de Versalhes, que é aquele acordo de paz que eles assinam no momento de rendição e que é de fato um acordo bastante abusivo. Ali os aliados determinaram que a Alemanha pagasse uma compensação financeira totalmente impagável, eles perderam todas as colônias, perderam territórios, inclusive, vários alemães, inclusive na ocasião, perderam a nacionalidade. Por isso até que o historiador Erich Hobsbawm vai chamar o Tratado de Versalhes de uma paz punitiva, que é mais ou menos aquela paz que acontece quando a sua namorada fala que te perdoa, mas fica fazendo greve de sexo por 3 meses. Às vezes era melhor nem ter perdoado. Agora, se você parte do princípio que antes da guerra a Alemanha era a maior potência da Europa, é fácil você imaginar o que todo esse contexto fez com a cabeça dos alemães.
né? E essa é uma diferença importante e que eu acho que é crucial para a gente conseguir entender por que o Hitler foi na Alemanha 1000 vezes mais longe do que o Bolsonaro no Brasil, né? Porque aqui no Brasil, obviamente, também existiu uma crise que deu origem ao Bolsonaro. Mas essa crise, em grande medida, foi uma crise fabricada, né? Ela é uma crise que começa lá nos idos de 2013, né? E que foi uma crise que, apesar de partir de bases muito concretas, foi profundamente amplificada por conta de propaganda midiática, especulação financeira, boicote parlamentar. E claro que essas coisas têm impacto na percepção das pessoas, mas ainda é algo muito distante dessa crise pós-guerra, né, que efetivamente jogou os alemães nessa condição de abraçar o capeta, né? Então é nesse contexto que surgem todos os movimentos fascistas do início do século XX. E eu falo fascistas, no plural, porque o nazismo não foi o único e nem foi o primeiro, né? Porque, embora você tenha sempre essas particularidades nacionais, como essas que eu mencionei aqui, essas crises costumam ser globais, né? Porque os mercados se afetam. É por isso que esses fenômenos sempre vêm em ondas globais, né? Então, da mesma forma como o Bolsonaro se inspirou e usou as mesmas táticas e o mesmo discurso que o Trump tinha usado nos Estados Unidos alguns anos antes para chegar ao poder, o Hitler fez a mesmíssima coisa com relação a Mussolini, que já tinha tomado o poder em 1922 na Itália, né? A grande diferença aqui é que o Hitler imitou Mussolini igual a Paula Fernandes imitando a Lady Gaga, né? Meteu um Juntos e Shallow Now na cara dura, fez uma das tentativas de golpe mais patéticas da história e justamente por isso acabou na cadeia em 1923. Né? Por outro lado, no ano seguinte, né, quando o Partido Nazista começa a disputar as eleições, a crise na Alemanha já está muito mais arrefecida, né? A República de Weimar está vivendo o seu melhor momento e o resultado prático é óbvio, né? Nesse contexto, o Partido Nazista fica em último lugar na eleição de 1924. E ele fica em último lugar, apesar de ter disputado as eleições com um candidato que era 1000 vezes mais gabaritado que o Hitler, né, que era o general Erich Ludendorff, né, que era um nobre super famoso na época, herói da Primeira Guerra Mundial. E o desempenho do Ludendorff, que ficou com cerca de 6% dos votos, acaba reforçando esse argumento de que não tem espaço, né, para a extrema-direita fora de um contexto de crise aguda. O que também pode ser observado aqui no Brasil quando a gente pensa em candidatos como o Enéas, né? Ou seja, o Enéas era um candidato obviamente muito mais capacitado, né, muito mais inteligente, muito mais articulado e muito mais estileira também, né, que o Bolsonaro, mas também nunca passou muito dessa mesma faixa medíocre de 6% de votos, né? A extrema-direita sempre foi aqui no Brasil o alívio cômico das eleições, justamente porque naquela época não existia todo esse esforço midiático para fabricar esse cenário de crise aguda. Mesmo que em muitos casos, inclusive, a situação concreta fosse bem pior do que em 2013. Né? Agora, saindo um pouco da questão da crise, né, outro paralelo interessante que a gente pode fazer é com relação às estratégias da extrema-direita, que também não eram tão diferentes assim na Alemanha. O fascismo, por exemplo, ele sempre se sustentou em cima de fake news, né? Fake news e teoria conspiratória. No caso da Alemanha, a fake news do momento era aquela ideia de darwinismo social, né? Os alemães, desde o século XIX, já tinham muito forte essa ideia de antissemitismo, né, de raça superior, que foi um dos sustentáculos ideológicos que o Otto von Bismarck utilizou para justificar a unificação do Império Alemão. Mas a partir do século XX, né, especialmente depois que as teorias do Darwin começam a ficar mais famosas, o negócio vai ficando realmente hardcore. Né? Se tivesse WhatsApp naquela época, com certeza as tias do Zap iam passar a tarde inteira mandando montagem de homem loiro com piroca de 65 centímetros, né? Montagem de judeu pedófilo, né? Porque sim, o darwinismo social era o kit gay da Alemanha nazista, né? Obviamente sem absolutamente nenhum respaldo científico, né? Outra coisa que também era idêntica naquela época era o fato de que os caras encobriam uma fake news com uma outra fake news pior ainda, né? Então, por exemplo, quando os alemães perdem a Primeira Guerra e o pessoal começou a tirar onda, né? E aí, porra, vocês não eram os arianos fudidão, né? Não era vocês que dominavam a porra toda?
Então, o que você acha que eles fizeram? Né? Você acha que eles admitiram que a raça deles, de repente, não era assim tão superior? Porra nenhuma, né? Eles criaram uma outra teoria conspiratória, que ficou historicamente conhecida como punhalada pelas costas, e que dizia, basicamente, que eles só perderam a guerra porque os judeus e os bolcheviques foram filhos da puta. Né? É aquela história da urna impressa, tá ligado? Se eu ganhei, eu ganhei. Se eu perder, é porque foi roubado. Né? A gente conhece isso muito bem. Mas tampouco os veículos de divulgação dessas fake news eram tão diferentes assim. Né? O partido nazista sempre teve o jornal oficial do partido, né, que era o Volkische Beobachter, né, que era algo muito parecido com a comunicação institucional do governo Bolsonaro, né, aquela tentativa de ficar sempre na margem da lei, né, insinuar sem dizer, incitar sem mandar, né, aquela comunicação hipócrita que no fundo só enganava o otário. Né? Mas como nem todo mundo é bom entendedor, da mesma forma que o governo Bolsonaro sempre precisou das mídias sociais e dos seus influenciadores para quebrar a lei na cara dura, né, e fazer o serviço sujo, né, na Alemanha também tinha um outro jornal que não tinha nada a ver com o partido nazista, chamado Der Schutzmacher, que mandava a mensagem antissemita aí sem filtro nenhum, né? E aí o negócio era realmente filha da puta, né? Eles falavam literalmente que os judeus eram canibais, né? Que eles tinham um pacto com o capiroto, que eles veiculavam que os comerciantes judeus estavam envenenando a comida, que eles pregavam, enfim, abertamente violência contra o judeu, né? Agora, olha que gracinha, né? Sempre que as instituições tentavam de alguma forma cercear esse discurso de ódio do Der Schutzmacher, o Julius Streicher, que era o dono do jornal, fazia o quê? Pois é, reclamava que ele tinha direito à liberdade de expressão. Né? Essa desculpinha sempre foi mais velha do que andar para frente. Né? Mas quer mais coincidências? Vamos lá. Embora essas fake news se disseminem mesmo no imaginário popular, né, no povão mesmo, elas sempre vão ter o suposto respaldo teórico que é embasado pela opinião de pseudo-intelectuais que, na verdade, né, no fundo mesmo, são um bando de velho aloprado que devia estar tudo no hospício, né, mas que acabam fazendo essas vezes de gurus intelectuais. Né. Então Hitler, obviamente, também tinha o Olavo de Carvalho dele. Né. Aliás, ele tinha alguns, mas o principal de todos eles era o Dietrich Eckart, né, que era poeta, jornalista, intelectual, que descobriu o Hitler logo no início da carreira. E ele é o cara que vai montar o Hitler, né? Porque, assim como o Bolsonaro, o Hitler também era um cara do povo, né? O que em grande parte é o que explica o sucesso deles. Mas sabe esse lance de se cagar de farofa enquanto come, né? De vestir uma roupa que parece um saco? Era o Hitler antes do Dietrich, né? E aí ele ensinou, dentre várias outras coisas, um mínimo de noção de etiqueta. Mas o Dietrich, ele era um cara completamente pinel das ideias, né? Era inclusive um dos principais membros da Sociedade Thule, né? Que era um grupo ocultista que achava que a raça ariana era descendente de Atlântida, né? Bagulho louco mesmo, né? Era a sociedade da Terra plana do século XX. Mas esse perfil de guru sempre foi essencial, né? Para dar algum tipo de credibilidade para esses movimentos. Até porque esses movimentos de extrema direita, por motivos muito óbvios, odeiam intelectuais e também são abominados por eles. Na sua grande maioria, na imensa maioria, a cúpula do nazismo era composta de gente medíocre e fracassada, né? Gente sem qualquer tipo de credibilidade nos meios onde atuavam, né? E muito menos capazes de dar alguma solução concreta para os problemas do país. E isso vai incluir, inclusive, os próprios líderes do movimento. Né? Hitler, por exemplo, teve uma infância e uma adolescência extremamente difíceis. Né? Ele perdeu vários irmãos, perdeu os pais muito novo. E isso, com certeza, vai justificar em partes. Mas o fato é que ele nunca teve sucesso em nada, né? Sempre foi um cara bastante ignorante. O próprio livro Mein Kampf foi um troço super difícil de ser traduzido, porque ele tinha literalmente milhares de erros gramaticais, né? Enfim, ele nunca teve nenhum trabalho, né? Muito menos teve uma carreira, qualquer coisa do tipo, né? Ele sonhava mesmo, na verdade, em ser pintor, mas sempre foi recusado pelas academias de arte.
né? E olha que os quadros do Hitler até que eram bonitos, ó. Bom, com certeza eram muito mais bonitos do que fazer genocídio, né? Enfim, o fato é que ele teve uma vida frustrada, né? O que talvez explique um pouco a suscetibilidade psicológica que ele tinha para odiar minorias. E eu acho que a mesma coisa vale para o Bolsonaro, né? Que foi um militar merda, que foi um parlamentar merda. Mas isso não vale só para eles, tá? O próprio Goebbels, por exemplo, que era mais ou menos o Carluxo do Hitler, né? O ministro da propaganda, era outro frustrado. Ele queria ser jornalista, queria ser escritor, mas também nunca conseguiu ninguém que publicasse as obras dele. E, bom, essa é a tônica, né, do perfil de extrema-direita, né? Pessoas que são medíocres, frustradas, o que em grande parte é o que vai gerar uma espécie de empatia por parte da população, né? Especialmente nessas épocas de crise, onde está todo mundo meio frustrado e meio desesperado, né? Desesperado inclusive por respostas fáceis. Agora, só para ser justo aqui, tá? Apesar de todo o fracasso profissional, tanto Hitler quanto Goebbels eram excelentes oradores, né? O que certamente não pode se dizer dos Bolsonaro, que nunca conseguiram fazer um discurso com mais de 15 palavras, né? Nesse sentido, não tem nem como a gente comparar, né? Sem contar, lógico, que a propaganda nazista que foi desenvolvida pelo Goebbels é um fenômeno que é estudado até hoje, né? O que é muito mais do que se pode dizer dos tweets disléxicos do Carluxo, né? Mas é importante dizer, entretanto, que esses movimentos de extrema-direita não são compostos exclusivamente por gente desqualificada, né? É muito comum, e é o caso aqui tanto do nazismo quanto do bolsonarismo, que mesmo antes de ter o poder formal nas mãos, esses movimentos de extrema-direita já tenham uma boa relação com a cúpula das forças militares, né? O que costuma ser inclusive essencial para eles conseguirem subir ao poder quando as condições são mais favoráveis. No caso do Bolsonaro, isso é óbvio, né? Ele já tinha alguma relação com vários generais desde a década de 70, né? Toda a carreira parlamentar dele foi feita em cima desse público, isso sem contar a suspeita de envolvimento com sujeitos como o Adriano da Nóbrega, né? Que era só um capitão da PM, mas que tinha muita influência e inclusive era a liderança, né, de uma milícia conhecida como Escritório do Crime. Bom, no caso do Hitler, a gente também pode citar um capitão, né, que era o Ernest Röhm, que também tinha bastante reputação no exército e justamente por isso foi desde o início do movimento nazista, né, escalado para liderar a SA, né, que eram os camisas marrons, né, que eram, adivinha só, a milícia paramilitar nazista, né, ativa desde o início do movimento, inclusive. Então, ele era o cara que garantia o tráfico de armas, né, os treinamentos paramilitares. E uma coincidência, inclusive, é que o Ernest Röhm foi assassinado pelos próprios nazistas, tá? A desculpa oficial tinha a ver com o fato de que ele era gay, e ele era mesmo, e todo mundo já sabia há muito tempo, mas no fundo, todo mundo sabe que a morte dele foi uma conspiração interna do partido nazista num processo de disputa pelo poder, né? Mas enfim, um alinhamento com as forças armadas é parte essencial do projeto de poder dos movimentos de extrema-direita, né? Tanto é que ele é um componente que está quase sempre presente. Mas isso não é suficiente, né? Se fosse suficiente, Hitler teria chegado no poder muito antes e o Bolsonaro provavelmente nem teria saído do poder, né? Ele estaria lá até hoje jogando dominó com o general. Então é óbvio que isso não é suficiente. O aspecto determinante aqui, no caso da Alemanha nazista, aparece em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. Esse é um momento de crise generalizada pelo mundo inteiro, exceto para a União Soviética, que estava bastante desconectada das economias capitalistas. Justamente por isso, na Alemanha, surge um receio bastante grande do crescimento dos movimentos socialistas, que é o ingrediente final para a gente compreender o surgimento de movimentos de extrema-direita. Eu já falei sobre esse tema aqui no canal, vou inclusive deixar um card, mas sobre a Alemanha em particular,
é importante dizer que realmente, né, o movimento comunista sempre foi muito forte por lá. Né? Não só porque a Alemanha é o berço do marxismo, mas porque lá viveram filósofos como, por exemplo, a Rosa Luxemburgo, né, que é uma das maiores filósofas da história e que ajudou a fundar o Partido Comunista da Alemanha. E esse partido sempre foi muito grande, né, e ao contrário do Partido Nazista, só cresceu desde o fim da Primeira Guerra. Mas ali, naquele momento, né, com o resultado da quebra da Bolsa, o receio que os alemães tinham é que finalmente os comunistas chegariam ao poder, né, o que por sua vez aumentou mais ainda o apoio aos nazistas como uma espécie de reação. Tá, mas aqui no Brasil de Bolsonaro, tinha receio de comunista tomar o poder também? Tinha, né, lógico que tinha. Né, depois que as tias do Zap faziam um coquetel de Rivotril com gin tônica e cidra cerezer, elas viam até o Stalin descendo do céu em cima de um dragão, né, tacando fogo em Maringá. Quer dizer, lógico que não tinha nenhum movimento comunista relevante no Brasil, né, mas tinha o risco do PT voltar ao poder. Né, e novamente, a mídia e as redes sociais deram conta de convencer as pessoas de que na verdade o comunismo e petismo era tudo a mesma coisa. E isso foi suficiente para que os mesmíssimos grupos sociais que apoiaram Hitler na Alemanha saíssem às ruas para apoiar o Bolsonaro aqui também. Obviamente, a primeira classe a ser contra os comunistas era a alta burguesia, né? Um desses burgueses alemães era um estilista e empresário chamado Hugo Boss, né? Que inclusive é quem fez os uniformes da SS, a polícia nazista. Né, graças a Deus, aqui no Brasil, a Havan não chegou a fazer os uniformes do exército brasileiro, né, senão, além de tudo, a gente teria o exército mais brega do mundo inteiro. Né, ia ser uma vergonha, a gente ia chegar na guerra e o inimigo achando que estava rolando uma micareta. Mas, apesar disso, a burguesia brasileira, de modo geral, também apoiou o Bolsonaro. Né, e a classe média foi junto, logo na sequência, né, porque assim como na Alemanha, né, em todo lugar, é impressionante, a burguesia dá conta de convencer a classe média que se você ganhar mais de 5 mil reais por mês, você já é burguês e compartilha dos mesmos interesses que eles. Né? Além disso, quando o anticomunismo começa a ganhar espaço, as principais instituições religiosas também costumam ser condescendentes com esses partidos de extrema-direita. Né? Mesmo que o candidato deles se chame Lúcifer Anticristo da Fonseca Satanás, não tem problema. Então, na Alemanha nazista, por exemplo, o Papa Pio XII foi acusado de ter sido conivente com os nazistas. E no caso dos protestantes alemães, que eram a grande maioria por lá, era até pior, sendo que você tinha o caso de líderes abertamente nazistas, como Ludwig Miller, que era conhecido como o Bispo do Reich. Aqui no Brasil não foi tão diferente. Né? Figurinhas como Malafaia foram alguns dos maiores bastiões do governo Bolsonaro. Mas é claro que sempre por razões puramente filosóficas e cristãs, né? Bom, em suma, pessoal, para fechar o vídeo, eu espero que esses paralelos permitam que a gente compreenda que fenômenos como Hitler ou como Bolsonaro não são um acidente histórico, né? Que esses fenômenos não se explicam pelo nascimento de um sujeito muito malvado que estragou tudo que estava indo bem. O que acontece, de fato, são determinados períodos históricos em que os privilégios de determinadas classes sociais estão ameaçados. E a história prova, de forma reiterada, que essa mesma classe nunca teve e jamais terá nenhuma restrição humanitária de passar por cima de judeus, de estudantes, de índios, de negros, de homossexuais, de muçulmanos, de sírios, ou seja lá o grupo que for, né, se isso for necessário para manter os seus privilégios. Infelizmente, fenômenos como esse continuarão acontecendo de tempos em tempos, porque isso faz parte de uma dinâmica cíclica do nosso sistema, sendo que a nós só cabe escolher de que lado vamos estar. Né? Bom, por hoje é isso. Tá? Se inscreve aqui no canal e deixa o seu comentário aqui embaixo. Um beijo!